hoje, dia 16 de abril de 2025. Vamos dar continuidade ao nosso tema, Superando o Medo da Mudança. E hoje, a importância da flexibilidade. Quem vai trazer esse tema para a gente hoje é a nossa maravilhosa Daiane Rico, com você. Bom dia, bom dia. Então, falar de mudança é algo que dá um frio na barriga, né? Dá um frio na barriga, faz a gente ter vários sentimentos, né? Em cima da E é mesa. importante nós sermos flexíveis nesse processo de mudança. E a palavra fala lá no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 1, diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa ela vem dos lábios do Senhor. Tenho certeza que esse versículo ele já se aplicou na vida de cada uma aqui. E se ainda não se aplicou, não se preocupe, vai chegar a sua vez. E a flexibilidade, ela é uma qualidade essencial para superar o medo da mudança. Nesse processo de mudança, a flexibilidade, eu diria que é, no meu ponto de vista, é a cereja do bolo. Porque quem é que não quer ter o controle de tudo, hein? Quem é que não quer ter uma prancheta com o checklist todo prontinho, de acordo com aquilo que fez, que planejou? Isso é mais fácil, né? Tá, vamos fazer uma mudança, você faz aquele checklist, carro, combustível, malas arrumadas, tudo que você poderia imaginar, tá tudo ali no seu checklist. E aí, quando você já está no meio da viagem e você esquece de algo, o que a gente vai fazer? É se adaptar. E é sobre essa adaptação, sobre essa flexibilidade que o nosso estudo traz hoje. O quanto é importante sermos flexíveis nesse processo de mudança. E eu gostaria que vocês recebessem essa palavra com muito amor e carinho, porque enquanto eu estava meditando nela, também foi profundo para mim. Porque a flexibilidade, ela significa a nossa condição a se adaptar a novas circunstâncias. Flexibilidade fala sobre a aceitação do desconhecido. E quando a gente vive essa flexibilidade, nós conseguimos entender de forma muito prática que nós não temos o controle total das circunstâncias, das pessoas, das situações. E essa busca, né, por esse controle, nos leva a perder de vista muitos detalhes. Muitos detalhes. Porque no atual mundo que nós estamos vivendo, se nós não tivermos, né, um coração flexível para nos adaptarmos às circunstâncias novas que vêm, o sofrimento será muito maior mesmo, porque você imagina, né? Vamos parar para imaginar. Quando eu estava refletindo, né, sobre a palavra, eu lembrei dos grandes personagens da Bíblia.
José, Davi, Abraão, todos eles estavam vivendo as suas vidas, né? Tinham os seus planos, acredito que tinham as suas metas, né? Dentro das suas realidades. Mas simplesmente o Senhor chega como um anjo, através de uma nuvem, de uma voz, e o Senhor muda todos os planos. Vocês já pararam para imaginar se esses personagens, se essas pessoas não tivessem um coração flexível e inclinado para a vontade de Deus, hoje nós não teríamos esses grandes exemplos da Bíblia para nos espelharmos, né? Se Abraão não tivesse tido um coração moldável, um coração flexível, hoje nem eu nem você, né, teríamos, né, este exemplo para falar. E Davi foi um grande exemplo de adaptação, né? Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Olha o tamanho do desconhecido. Olha o tamanho do, do, do imprevisível para Abraão. Mas ele confiou, né, em uma palavra. Ele confiou naquilo que o nosso Deus trouxe ali para ele. Então, assim, vocês imaginem, né, como teria sido se Abraão tentasse ser perfeccionista naquele momento ali. Se Abraão quisesse ter todas as rédeas da situação. Não, Senhor, peraí, vamos conversar. Que negócio é esse? Eu tô aqui, já tô velho, minha mulher também já tá velha. Como é que a gente vai mudar? Não, não é bem assim, não. Vamos conversar, vamos planejar esse negócio aqui. Vocês já pararam para pensar se tivesse sido assim? Se eles já passaram tanto tempo no deserto, quanto mais tempo ainda não passariam? Pela inflexibilidade, né? Se Abraão não tivesse tido esse coração moldável. Então, assim, quando nós vivemos nessa esfera de sermos flexíveis, de sermos moldáveis, principalmente dentro da vontade de Deus, nós conseguimos ter uma maior percepção dos ajustes do Senhor para a vontade dele nas nossas vidas. Meninas, acenem para mim se vocês estão conseguindo me ouvir. Ou se eu estou falando só. Beleza, Amanda, obrigada. E quando nos tornamos muito rígidos, muito duros, inflexíveis, isso está completamente ligado com a possessividade de controle, com o medo. E é justamente sobre esse medo que nós queremos, né, identificá-lo e dessa forma conseguir criar estratégias, né, para vencê-lo e ser flexível, torna o processo mais leve. E aí eu faço uma pergunta para você. Analise a sua vida de forma muito breve. Qual é a área que não tem tido mudança nenhuma? E quando eu falo mudanças, é mudanças boas, tá, gente? Não é mudança para ruim, não, que já basta. Acenem aqui para mim quem consegue identificar áreas da sua vida que você até tem vontade, mas que não tem acontecido nada. É só eu que identifiquei. Regina, Amanda, a Lúcia.
E o que eu tenho para dizer para vocês, queridas, que de uma forma muito direta, tá faltando flexibilidade aí. Porque é impossível você não está acessando mudanças se você estiver segurando algo. É impossível. Então, se tem áreas da sua vida que está faltando mudanças, você está resistindo. Eu já identifiquei a minha, né? E é nessa hora que entra o Espírito Santo, nosso Consolador, né? Que depois que Jesus foi glorificado, foi crucificado, foi sepultado e ressuscitou e subiu aos céus, hoje nós temos, né, o Espírito Santo da verdade para nos auxiliar. E é nessa hora que a gente entra com o plano A, vamos dizer assim. Pedir ao Senhor a sabedoria para nos deixarmos ser guiadas, para nos deixarmos ser moldadas. Porque tem horas sim que nós precisamos ser firmes sobre determinados assuntos, mas também tem horas que nós precisamos reconhecer que nós precisamos nos adaptar. E tem um versículo que eu gosto muito da palavra que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E se todas as vezes que acontecer um desafio na sua vida, que você está resistindo, que você sabe que é necessário mudar, mas que você não consegue, né, por suas limitações físicas e emocionais, aplique este versículo, né, que todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Ontem aconteceu uma situação muito engraçada comigo, né? O Alexandre vai fazer a primeira apresentação dele na escola, né, em que ele está. Ele vai ser um soldado que vai prender Jesus. E vai ser o soldado mais lindo, né? E como eu sou mãe de primeira viagem nesse mundo de apresentação de escola, de fantasia, essas coisas, só comprei o material e pedi para uma amiga fazer para mim. Gente, ela tá aqui, daí tá pronto. E assim, eu não estou julgando, tá? Eu estou relatando. Uma bata, uma batinha branca, né? Uma capa vermelha. Ela me cobrou R$ 90 para fazer. Quando eu falei assim, uau, quanto é o seu serviço? Ela falou, é R$ 90, Dai. Eu, uau! O que que eu aprendi ali? Jesus, eu vou ter que me adaptar, né? Eu vou ter que espirrar R$ 90, mas vai dar certo. O que que eu aprendi ali? Eu precisava ser flexível nessa hora, né? Eu não perguntei por quanto ela fazia, né? Não perguntei quanto seria o trabalho dela. Eu estava com pressa, né? O tempo era curto. Então, assim, do que iria me adiantar ficar resistindo, não é? Precisei me adaptar ali naquele momento. E o que que eu aprendi? Que eu vou precisar ser um pouquinho mais ponderada, né? Nas próximas encomendas. Mas, assim, é uma coisa simples, uma coisa pequena, mas que a gente pode trazer para as coisas maiores da nossa vida, não é? Essa adaptação, essa flexibilidade. Pois é, Amanda. Mas ele vai ficar lindo, né? É isso que importa, Amanda.
Eu tô tentando pensar só por esse lado, Amanda. Ele vai ficar lindo. E assim, e no meio de tudo isso, no meio desses, dessa nova mentalidade de mudança, reconhecer que Deus dirige os nossos passos, isso nos torna mais abertos para as oportunidades. E isso é flexibilidade. Ser flexível não significa que a gente vai abrir mão dos nossos planos, mas sim que nós estamos dispostos aos ajustes que o Senhor pode trazer nesse processo. E quando nós entendemos que está tudo bem mudar, reajustar a rota, a gente segue com mais tranquilidade, com mais paz e confiança, mesmo quando as mudanças nos levam para cenários e caminhos inesperados. Bom dia, cheiroso. Vai lá com o pai lá no quarto, vai? Vai lá rapidinho, vai. Tá, vai lá, papai. Vai lá rapidinho. E ser, né, viver essa egrégora de mudança, viver essa oportunidade né, de ser flexível, isso nos dá um crescimento tão grande, gente. Isso nos dá, assim, uma maturidade tão grande que realmente isso nos traz paz, né? É ter maturidade de se adaptar àquilo que pode, né? Ser firme naquilo que precisa, mas seguir, né? Seguir. E eu tenho certeza que hoje nós estamos muito melhores do que aquilo que nós fomos anteriormente, né? E tenho completa certeza que as áreas que vocês foram mais flexíveis, mais adaptáveis, vocês têm maiores resultados para falar, para exemplificar, né? Então, que nessa manhã fique muito, muito gravado no seu coração. Aonde não tem tido mudança, não tem tido flexibilidade, né? E ser flexível não é engolir qualquer coisa, não, né? Porque nós já somos mulheres conscientes, já somos mulheres, né, que já temos uma caminhada com Cristo que tem nos levado a outros lugares. E o exercício prático diz justamente isso, né? Identifique uma área que você consegue perceber que está sem mudanças, pois é aí que você está precisando de flexibilidade. Ore a Deus para que lhe dê sabedoria e direção e escreva um plano de ação para abraçar a mudança com mais flexibilidade e sentir mais paz e leveza no meio desse processo, né? Quero dizer para vocês que eu amei falar sobre isso, porque nesse sentido eu me sinto uma pessoa assim muito flexível, sabe? Muito. Principalmente no que diz assim respeito à viagem, por exemplo. Eu sempre, quando eu falo para alguém a respeito de viagem, que eu vou com o meu espírito livre, sabendo que às vezes a gente pode dormir numa rede, às vezes a gente vai precisar dormir no chão, às vezes é no hotel, ou pode ser dentro do carro, né? Assim, quanto a mudanças, graças a Deus o meu coração, ele não é tão duro, não. Mas tem algumas coisas que, enquanto eu falava para vocês, que eu percebi, né? Mas o Senhor tem nos moldado de glória em glória, né? De circunstância em circunstância, Ele tem nos melhorado. E alguém quer comentar alguma coisa? Algum exemplo onde você se viu tendo que
dançar conforme a música, é, ajoelhou, teve que orar. É mais ou menos nesse sentido, né, essa palavra. Alguém já passou por isso? Precisa aprender a fazer o orçamento antes de coisar o serviço, tá? De pedir o serviço. Mas brincadeiras à parte, como você falou, eu acho que essa questão da flexibilidade, ela é muito válida, sim, para as circunstâncias que a gente passa, né? Que nem você deu o exemplo aí da roupa do seu filho, né? Mas eu vou dar um outro exemplo, assim, bem básico, mas que tem outras circunstâncias que acontecem na vida da gente. Eu sempre gostei de casa grande, casa espaçosa. Quem conhece a minha casa aí em Santarém sabe que o povo diz assim, nossa, não é uma casa, é um castelo, é um palácio. E, assim, eu gosto de espaço, quarto grande, cozinha grande, tudo grande. Só sou pequenininha, mas eu gosto das coisas tudo grande. E agora eu tive que me adaptar, né? Tive que ser flexível para a casa que eu estou morando atualmente. A casa que eu moro é sala, quarto, cozinha. Só isso. Tem um pedacinho de área de varanda na corredor, um corredor grande, porque tem acesso para outra casa, né? Mas assim, no começo foi muito estranho, muito estranho. E a minha filha, ela está morando na casa que eu morava anteriormente. Então, toda vez que eu vou visitar a minha filha, eu fico olhando e falei, meu Deus, olha o tamanho dessa casa para a casa que eu morava. Só que assim, lá a casa que eu morava anteriormente é uma casa muito gostosa, porque além dela ser ampla, ela é muito arejada, muito clara. Eu gosto disso, de janela para tudo quanto é lado, aquela claridade entrando. Mas eu precisei me adaptar, porque eu olho, eu disse, hoje eu estou morando sozinha, então para que eu quero uma casa com 2 quartos, sala, cozinha, varanda e área de serviço, não sei o quê. Então, para mim, hoje é muito prático a casa pequena. Foi uma coisa que eu tive que ser muito flexível para me adaptar. Por quê? Porque eu gosto de casa grande. Não adianta, eu vou. Se mostrarem para mim, você prefere essa ou aquela? Óbvio que eu vou preferir a outra, mas é uma questão de adaptação. E assim vale para vários pilares na nossa vida ou para todos. Né? Questão de relacionamento, questão de trabalho, questão de amizades. Às vezes a gente se relaciona com pessoas que talvez você não, no seu, vamos dizer, no seu normal, no seu pensamento, você não se adaptaria. Eu já comentei com vocês sobre uma colega de trabalho, que logo que eu entrei lá no serviço, eu achava assim muito estranho o comportamento dela. Só que assim, eu achava estranho, mas até então não conhecia nada da menina e também não julgava, ao contrário da grande maioria que dizia, ah, ela é doida, ela é desse jeito, que não sei o quê. Até que um dia eu fui sentar e conversar com ela e conhecer um pouco da história. Aí eu entendi por que que ela agia daquela maneira, né? Então, assim, a gente precisa ser flexível realmente em tudo na nossa vida, saber olhar com os olhos de Cristo. Pronto, achei a expressão certa. Olhar com o olhar de Cristo. Porque se a gente for olhar com o nosso olhar humano, às vezes a gente pode fazer um pré-julgamento que, que a gente possa se arrepender depois, né? E isso é muito triste, porque assim, eu acredito que nenhuma de nós gostaria de ser julgada, né? E, e às vezes a gente julga algumas pessoas, algumas situações, sem conhecer o contexto, sem conhecer um pouco da história. É isso. Verdade, Regina. Enquanto você falava, eu lembrei daquele versículo, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E ninguém coloca, né, outra parte do versículo. Eu sei tanto passar na escassez quanto na fartura, tanto na alegria quanto na doença, né? No seu caso, tanto no espaço amplo, quanto também se adaptar a espaços menores, né? Isso é muito bacana da palavra de Deus, né? Que ela é adaptável a todas as situações.
Alguém mais? Gente, justo no dia que meu cabelo tá tão bonito, eu não apareço. Olha, vocês são. Isso é uma benção. Isso é uma parada. Abre e fecha de novo, quem Isso é sabe. linda, né? Daí vem que você é linda. Mas tem dias que o cabelo, assim, resolve ficar de sair, sem sair, mas tá tudo bem. Ah, nem me fala que hoje o meu tá parece cabelo de vaca lambida. Eu disse que eu não vou Adaptação. lavar agora, que eu vou para academia daqui a pouco, vou suar, quando eu chegar eu lavo. Flexibilidade, Regina, para hoje. Quer completar, Lúcia? Sim. Quando você estava falando aí dos grandes homens de referência da Bíblia, né? Como é importante a gente estar aberto a essa mudança de planos, sair do nosso mundinho e permitir realmente viver aquilo que o Senhor quer que nós vivamos. Eles se permitiram, eles entraram para a história. Como isso é importante. E essa renúncia dos nossos próprios planos é muito desafiador para quem é controlador, para quem é dominante. Muito mais desafiador, porque você se acha capaz de estar controlando tudo. Mas Deus dá um jeito de te mostrar que você não controla absolutamente nada. Chega aquele momento que você vai ter que entregar o controle para Ele, de alguma forma. O cenário, ele se desenha dessa forma, né? Deus faz isso para trabalhar a gente, trabalhar o nosso caráter, trabalhar a nossa resiliência, trabalhar a nossa fé, trabalhar os ingredientes que nós precisamos para uma próxima etapa da caminhada. Então, quando você traz essa reflexão de qual área que ainda falta um ajuste, é importante realmente nós fazermos esse levantamento para que você possa andar, porque talvez essa área que você está segurando é o que está te impedindo de fluir nas outras, né? Aí você está preso ali naquela área porque ainda não quis ceder para Deus direcionar, e aí a nova etapa não chega, as novas coisas não fluem. Era isso. Então, vamos passar agora para o nosso momento de oração.